Claro que é importante também os pais andarem equilibrados, porque, como eu disse, a criança é uma esponja, sobretudo os bebés, não é? Eles sentem tudo o que está à sua volta e se sentirem que aquela mãe e aquele pai estão ansiosos, estão com medo, também a sua ferida e a sua dor de criança está a ser ativada. Se a mãe ou o pai se culpabilizam de alguma forma, se andam estressados, claro que eles vão expressar isso. Então, é importante que também os pais façam esta terapia ou algum processo consigo próprios para que as coisas entrem num equilíbrio. Então, também é importante os pais, no caso aqui, tomarem os florais adequados também para esta fase. O suporte emocional é sempre um floral aconselhado para qualquer altura e qualquer fase, mas sobretudo nesta. Às vezes é preciso os pais acompanharem com um floral de confiança, autoconfiança, porque muitas vezes também são os medos e as inseguranças dos pais que são expressos e que a criança expressa. Então é preciso haver este equilíbrio, porque muitas vezes só a criança tomar, ou o bebê, ou no caso do bebê, eu coloco em spray, tenho aqui, coloco em spray para ser usado à sua volta. E já ajuda bastante ao ser colocado no corpinho. Muitas vezes, quando o bebê vai para a creche logo após o término da licença de maternidade, e se a mãe ainda não fez esse processo de pós-parto, porque como eu disse no início, o pós-parto na mãe, o pós-parto dura 9 meses após o nascimento, então às vezes é importante que a mãe ainda tome o floral do pós-parto, que vai ajudar bastante. E aguardo aí também que se tem alguma questão relativamente à utilização dos florais ou alguma questão mais concreta ou relativamente a este assunto que eu tenho estado aqui a falar, também estejam à vontade aí para colocar que eu vou tentar responder. Então, o que é que é importante aqui reter? Há toda uma nova visão que nós precisamos ter em relação à educação da criança. Hoje em dia, com todo o conhecimento que já existe, com a quantidade de suporte que temos, é importante que se reveja esta questão da educação. E eu sou favorável a que quando os pais decidem ser pais, não é? Decidem ter um bebê, que possam prever todas estas questões e fazer opções e estabelecerem prioridades no sentido de depois minimizarem as dificuldades para a criança, porque se até há pouco tempo não se colocava esta questão,
Hoje em dia, e eu conheço já bastantes mães que agiram desta forma, quando nasce o bebê, prever que se possa ficar com eles o mais tempo possível. Muitos países já têm a licença de maternidade bem mais estendida, não é? Há países na Europa que têm os 3 anos, há países que têm mais, há países também que têm menos. O nosso aqui é pouquíssimo. Hoje em dia também está provado que esta questão da criança ir muito cedo para a creche, infantário, traz depois muitas questões adicionais, mesmo até em certos países a nível de criminalidade e isso tudo, mas traz muitas questões e quem está em escolas sabe bem os quadros e que os alunos, que os miúdos trazem, não é? Muitos são deixados, largados muito cedo, demasiado cedo. E do meu ponto de vista, esta é uma questão fulcral se queremos realmente construir uma sociedade melhor e mais fraterna. Porque é aqui no início que nós começamos, até muito antes do bebê nascer, mas quando o bebê nasce, começamos a criar, a formar o ser. E quanto mais consciência houver, melhor, porque só assim é que começamos a fazer alguma diferença. Então, na medida do possível, criarem condições para poderem ficar com os vossos bebés o mais tempo possível. Não havendo essas condições agora, tentarem minimizar e ver o que é que se pode fazer. Fazerem esse trabalho interno vosso também é muito importante, porque, como eu disse, ajuda bastante nos desafios que depois o bebê possa mostrar, não é? Porque ainda assim que se deixa a criança, que se tenha que deixar a criança com alguém, mas se os pais forem pessoas que já estejam resolvidas, que já estejam resolvidos em muitos aspectos, que a sua criança já não esteja ferida, que também é muito diferente a reação que o bebê ou a criança vai ter na escola, não é? Porque a criança, enquanto os pais não estão curados, não estão resolvidos, a criança vai sempre a mostrar aquilo que eles precisam trabalhar neles. Se os pais tiverem questões trabalhadas em si, já não há esta necessidade, digamos assim, do ser. Então ele pode crescer livremente, porque já não tem essa responsabilidade em relação aos pais. Um aspecto muito importante também é começar a criar-se grupos de apoio às mães, e às vezes é grupos de mães mesmo que se possam apoiar. Sei que vai surgindo e está a surgir muita coisa, mas ainda assisto muitas pessoas a vivenciarem estes processos muito solitariamente, muito sozinhas. Então, grupos de apoio, apoiar-se as mães e até
isso, e também aquelas que optam por ficar com os seus bebés, porque não é fácil ficar com uma criança a tempo inteiro, não é? Com um bebê a tempo inteiro, 24 horas por dia, 365 dias no ano, ou 366, não é fácil, é muito desgastante, é muito desafiante, e às vezes as pessoas não optam por esta solução porque depois também não aguentam e se veem sozinhas com estes desafios todos, que chega a ser exasperante, não é? Então há que começar a criar também este apoio às mães e às famílias de uma forma geral. Depois também a começar a criar alternativas, novas propostas e novos modelos educacionais. Nós estamos muito formatados a achar que só este modelo é possível, e há uma infinidade de possibilidades, que se as pessoas se abrirem a ver, e é na partilha que as pessoas depois começam a ver outras soluções. E isso é muito importante também, porque nós entramos num piloto automático, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco. O que é o padrão, não é? É o casar, ter filhos. Quando demora algum tempo já está toda a gente a perguntar quando é que vem o bebê. Casar, ter filhos, tem que se ter filhos cedo, porque depois também se criou o mito de que mais tarde a mulher já tem dificuldades e que a criança pode não sei o quê, bababá. Só que hoje em dia, quanto mais tarde a mulher for mãe, mais maturidade ela tem, mais possibilidades de estar resolvida tem. Portanto, esta questão também é importante. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm os filhos, não estão preparadas para aquilo que vão enfrentar, ainda não construíram a sua carreira, nem as mães nem os pais. Vem o filho e começa a questão que agora eu tenho que ter o meu propósito, agora eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Portanto, são tudo uma série de questões que são válidas, não é? E que, mas para as quais nós precisamos de abrir a nossa perspectiva, porque às vezes pode-se fazer muita coisa bonita, desde que haja colaboração, desde que haja interajuda, desde que haja isso tudo. Tá ali a Magia 2 a dizer que vota a favor dos círculos de mulheres mães. É isso, comunidades de mães, não é? Não sei se querem colocar aí questões ou partilhar alguma coisa. Não sei se pintei aqui o cenário muito negro, digamos assim. Eu vejo sempre o lado da criança, também vejo o lado dos pais e da mãe, porque eu também sou mãe e passei por este desafio. Eu sei bem o que é de ter que deixar, na altura eram 3 meses certinhos de licença de maternidade, e de ter que deixar os meus filhos com 3 meses numa creche. O mais velho ficou numa ama e a minha filha ficou numa creche.
e, e as dificuldades que é. O meu filho chorou o tempo todo, até na escola primária, para ficar. A minha filha ficava na creche, mas ninguém lhe conseguia dar de comer. Então foi um desafio muito grande chegar ao final do dia do trabalho e todos os dias me dizerem que ninguém lhe conseguia dar comer. Não comia porque ela só queria mamar e então não aceitava qualquer outro tipo de alimento. É claro que eu naquela altura não tinha a consciência que eu tenho hoje, nem pouco mais ou menos, apesar de ser uma mãe bastante consciente já, mas estas coisas, para mim era assim, era impensável eu não ir trabalhar, como é que sobrevivia, não é? Então essa questão era impensável colocar, porque claro, eu tinha um padrão de vida e fiz escolhas naquela altura, já prevendo deixar também os meus filhos na creche. E hoje, ainda hoje com mais consciência, isso tudo, eu olho para trás e hoje é que sim, eu percebo o quanto isso os afetou a eles e me afetou a mim. Que eu muitas vezes percorria o caminho todo a chorar, não é? Porque deixava o meu filho sempre a chorar. Superou. Mas também como nós superamos tudo, não é? Agora, o que fica? E não é isso que nós, penso eu, queremos futuramente. Às vezes as pessoas lutam por mais creches, mais escolas, mais isto, mais aquilo. E não lutam pelo essencial, que é mais condições para ficar com os filhos, mais tempo de licença de maternidade, paga o tempo todo, porque aí vamos realmente investir em seres completamente diferentes. E o que estas crianças vêm precisamente fazer é balançar com isso tudo. Saibamos nós dar-lhes a atenção e escutá-los como eles pedem para ser escutados e serem atendidos, porque as coisas realmente têm que mudar, porque ninguém está feliz desta forma, eu acho que não. A vida aqui, este tempo de vida é muito curto para se viver da forma como as pessoas estão a viver. Rapidamente eles crescem, rapidamente passa e quem tem aí filhos pequenos ou quem já tem mais velhos, aquilo que nós vamos realmente lamentar é aquele tempo que não se esteve com eles. E está tudo baralhado, porque andam crianças aos montes a serem deseducados por pessoas que muitas vezes também não sabem o que é que estão a fazer, não é? Então, na medida do possível, vamos encarar estas situações, vamos criar condições para poder fazer diferente, vamos apoiar, eu aqui estou para isso, os pais e as crianças que precisam desse apoio,
e tentar fazermos todos o melhor possível, não é? A partir do mês que vem, em outubro, eu vou lançar algo novo, mas que não é assim tão novo, mas é novo, onde tem por base, tem como matriz a criação e a fundação de uma nova forma de olhar para a educação, começando logo desde cedo, ou seja, mesmo antes da criança existir aqui como ser. As coisas têm que ser começadas a preparar antes. Então, para aqueles que agora não têm outra possibilidade, há ajudas às quais se podem socorrer. O amor e o mimo nunca são demais e ajudam sempre a tirarem tempo de qualidade com eles, a saberem que aquele choro é um sentimento de ausência, aquele choro é dor, não dor física, muitas vezes, mas outra dor. Então há que acolher essa dor, há que ter paciência, há que dar muito amor, conversar muito com o bebê, explicar tudo o que vão trabalhar, o porquê que ele fica na escola, que as X horas vão buscar, que o amam muito, por aí fora, o que o vosso coração de mães e pais sentirem. Muita paciência e fazerem o vosso trabalho de desenvolvimento pessoal, espiritual, tudo o que puderem. Esse ser não é só físico, não é? Ele é uma alma que os escolheu, que ao nível das almas combinaram, aceitaram, ele escolheu, a alma dele escolheu e os pais aceitaram. Tenham isto sempre presente. E muitas vezes não aceitamos para depois os entregar a outras pessoas ou a educação a outras pessoas. Este compromisso de almas foi um compromisso de evolução, e é nesse sentido que temos que olhar, e é nesse sentido que precisamos fazer este trabalho.